Ah, falemos da brisa. Mas eu vou... Então encontrei a Gabriela Sotomayor, lá nas minhas... Nunca ouviste falar na senhora? Eu nunca ouvi falar na senhora. Não, Gabriela Soto. Maior. Soto é da tua família. É da minha família, completamente. Só que eu não sou maior, sou mais pequena. Ah, que engraçado. Andei eu à procura da biografia da senhora e tenho aqui na lombada a biografia. A sério? A sério. Nasceu na cidade de México em 9 de setembro de 61. Estudou comunicação e colaborou com várias publicações e foi correspondente de uma agência noticiosa, de notícias. Não vive no México há mais de 10 anos. Sei que ela trabalhou também para as Nações Unidas. Foi o que eu encontrei também. E é correspondente de vários, ou foi correspondente de vários jornais. E foi presidente de uma associação de correspondentes perante as Nações Unidas. E então este livro, eu não sei se, por aquilo que me parece, é o único livro que ela tem publicado, parece-me, se eu não estiver a dizer nenhuma asneira, que é Poemas de un ama de casa. Un ama de casa. Não é uma ama de casa. É um tipo qualquer que adora a casa, ama a casa. Pode ser. De un ama de casa. E é editado por uma... Ela é mexicana, mas é editado por uma editora argentina. Como acontecia com muito boas publicações. Aliás, havia editoras que tinham sucursais num lado e no outro, Sim. ou na Argentina e no México, ou no Chile e no México. Era vulgar acontecer isso. Eu tenho também aqui uma coisinha preparadíssima para te ler, mas vou esperar então que tu... Que eu leia a Gabriela Sotomayor. Olha, mas por uma mexicana. Porque eu estive a ler o livro e então os poemas são muito feministas. E algumas das dedicatórias que ela faz, aqui no início, faz uma ao pai que a ensinou a ser mulher e não escrava. Tem tudo a ver, esta frase tem tudo a ver com o resto do livro. O livro está em espanhol, não tem tradução para o português, e é em espanhol que eu vou ler. Mujer, estás equivocada. No era cierto que debías servir, sino servirte. No tenías que cocinar, sino nutrirte. No había que asear la casa, sino limpiar tu espíritu. No tenías que cuidar a los niños, sino divertirte con ellos. Ay, mujer, cuántos engaños, cuántas trampas. No debías recoger lo que otros tiran, sino levantar tus huesos. No había que fantasear con otra vida, sino cumplir tus sueños. No tenías que buscar un dueño, sino encontrar tu camino. No debías obedecer órdenes, sino seguir tu instinto. Pois. Não se tratava... Foi bom ter... Continua! O poema continua, posso continuar. Vou continuar. Puedes continuar. No se trataba de fuerza, miedo, deber, ni conveniencia, sino de amor. Que no sientes que te tiene atrapada. Mujer, te mintieron, nos mintieron, y muy ingenuas lo creímos. Foi bom teres aberto esta nossa conversa com essa mulher mexicana, feminista, não é? Muito. Uma lutadora pelos direitos das mulheres, e quando lutam pelos direitos das mulheres estão a lutar pelos direitos humanos. É isso que me agrada. Eu há muitos anos, quando estive no México, assistia a movimentos coordenados e organizados por mulheres
Responder-te em espanhol, muy fuertes. Muy fuertes, muy intensos. Lo creo. Era aquele Zócalo, aquela praça imensa, central do México, onde está a catedral que foi erigida sob as ruínas de um templo azteca, e ficava completamente pejada de mulheres e mais velhas, mais novas, crianças, vestidas de branco. Aquilo era arrepiante. Sabes que a Frida Kahlo, já fizemos um programa aqui sobre ela, foi um grande exemplo de uma mulher cheia de força. E eu, quando penso nas mulheres mexicanas, penso muito que são um pouco como a natureza da Frida Kahlo. Por isso que estás a dizer não me espanta, mulheres lutadoras. A Frida foi. Que não se deixam derrotar. Foi duplamente lutadora, não é? Porque ela lutou contra a sociedade machista, Sim. Violentamente machista, na sociedade mexicana. Lutou... Contra uma doença. Não, também ainda contra um marido que era... repara, eu não tenho nada contra as pessoas que estabelecem acordos tácitos em relação às suas escolhas sexuais e não só. E, portanto, se uma mulher está com um homem e vice-versa, e se ambos decidem que terão de ter vidas paralelas, acho muitíssimo bem que o façam. Agora, aquela organização familiar, digamos assim, de célula básica, não iria, em princípio, não iria funcionar como tal. Então, sim, a partir do momento em que ela percebe que o Diego Rivera conquistava todas as mulheres e mais alguma, não é? Era um sedutor, apesar do seu aspecto absolutamente redondo e com os seus olhos de sapo, mas como ela dizia, tinha e outros encantos, não é? Ela resolve fazer exatamente o mesmo, não é? E então, às vezes há muito essa tendência. Conhecem-se várias ligações hetero e homossexuais. Ou ela larga ou segue os seus passos. Exatamente. Ou então submete-se. Mas ela não era mulher para se submeter. Não. E a última luta, eu digo a última porque foi aquela que ela manteve até ao final da sua existência, não é? Aos 47 ou 48 anos. E a primeira, não é? Porque foi com 18 anos que acabou por ser derrubada dentro de um autocarro, que foi abalroado para um elétrico. E foi aquela ligação forçada à cama e aos coletes e às quase 30 operações a que foi sujeita, não é? E é realmente um exemplo de resistência e de força interior. E eu, quando penso nas mulheres mexicanas... Eu tenho por ela, assim como tu sabes, uma paixão. Uma paixão mesmo. E uma admiração. É uma admiração. Eu também tenho a paixão e a admiração por ela. Eu trouxe aqui este coração, estamos a falar também de tratar dos corações, não é? Este coração independente do Manuel Fernando Gonçalves. É um livro muito curioso porque está concebido em torno de um ataque do miocárdio. Sério? A sério. E está concebido na primeira pessoa, portanto, como se ele próprio tivesse, obviamente, passado por isso. Nasceu em Bragança, em 1951, e eu tenho aqui 2 poemas que eu acho também deliciosos. Este Magirus, para te responder a essa provocação da Gabriela. Se me pedem pressa, hesito. Se calma, disparo para a ponte, para o rio, para a longura mais seca que encontre. Falo a quem não conheço e o imprevisto não chega. Chamam-me em asas de cera 2 ou 3 memórias e rompem sem respeito nem cálculo. A luz do outono puxa os olhos para dentro. Vi uma Magirus apressada contra mim e tive a fantasia louca de a deter com um simples gesto de mão. O que é certo é que não morri, nem ficou amachucado o fato Armani. Os sapatos pretos que ora uso, ora detesto, sapatos que, dizem, guardam o segredo da anatomia. Estou de funcionário
e não penso na morte. Antes, betadine no pequeno golpe que tem na mão do Cristo Rei, meu protetor. Nuvens, colégio, movimento em dias de coincidentes embirrações, nada me demove de estar ao telefone, ao computador, no restaurante dos marinheiros que não chegam para almoçar. Outras vidas, não é? Mas fica na 24 e é aqui que desespero. Tédio de ansioso, mente-corpo, mente. Temores e silêncios pela minha amada, um ao petit plus, ao menos a preto e branco, para ganhar tempo à obra. Confundo as horas e vamos ver se não desatino neste fato de ser tão paciente. Vou ali tomar café com uma jurista simpática que gosta de letras e sabe tanto de comportar-se. Peço a Deus que não me acompanhe. Ai, adoro. Gostaste? Adorei. Queres outro? Dá, outro? Então aí vai, viagem por caminhos difíceis. Hã? Tu não gostas da casa dos fantasmas. Tu gostas é de querer lá entrar e ver de olhos fechados a tua mente a saltar. Tu gostas é da mão e da asa dos morcegos. Apostas que nem vou chorar? E dos disparates que digo só para poder rir contigo, pânicos e banalidades. Tu adoras a casa do terror, o fumo e os assobios, a dor fingida e as habilidades para seres um grande senhor. Oh, fantasma, fantasminha, diz-me o que fazes aqui. Eu sou o Fifas, corajoso, e não me assusta o que já vi. Sou forte e anseio, teimoso pela vida que é minha. Vai-te embora, ó morto-vivo. Não me assustas como queres. És branco como um lençol e cativo. Não tens guiso, nem tens bordão. Não vou ligar ao que disseres, mesmo que atires as palavras ao chão. Falas como se soubesses quase tudo. E vais deixando no ar que é uma questão de cultura, mesmo a mais evidentes diferenças em coisas tão banais como impor pequenas restrições. Palavras sem contenção, dizes sempre tudo como se o mundo fosse a casa. Grande surpresa falar das coisas da casa. Tens razão, como se te orientasses ao contrário. As entradas são a sul e não há coisas principais, mesmo com indicação geral. É pelo serviço que entra a cultura. E parem lá com essa mania de guarda de honra. Às vezes queres propor um destino. Não é essa a palavra. Podes, enfim, admitir um léxico mais discreto, mas não é essa a borboleta que falta. Usarás chapéu de caçador, botas a condizer e dedos afiados como lanças, a faca de 2 gumes ainda embainhada. Desculpa lá, foi só treino. Muito bom. Ele tem um humor muito peculiar. É, não é? Adoro. Adoro. É Manuel Fernando Gonçalves. Gostei muito. Este livrinho tem já alguns anitos. É uma edição, já não me recordo, mas da Siri Albin, lá para trás, 2003, Cláudia. Uhum. É. E eu achei delicioso quando o comprei em 2007. Descobri o Manuel Fernando Gonçalves. E buscas e rebuscas. Que buscas tu? Olha, eu estou fascinada. Ah, isso é bom, isso é bom. Os poemas dela, de facto, têm a ver com a sua natureza feminista. E os poemas dela refletem muito o dia-a-dia das mulheres. Olha, tenho aqui um que é Conselhos para mi hija. E sabes o que é que tem escrito? Não. Apenas 3 pontos de reticências. 3 reticências. Aliás, reticências. 3 pontos finais, reticências. É isso que tem. Conselhos para mi hija. Reticências. Já está. Ela lá sabia. Travessão, ela lá sabia. tem travessão e 3 pontos. E então... Ai, está aqui um poema que depois de eu estar aqui, estavas a dizer que eu andava aqui à procura e encontrei. É emergência. A punto de parir, a punto de partir. Recuerdo el día que me inundaron de sangre
y sumergida en un metal hieloso, aquel líquido tan absurdamente rojo al contacto con mi piel se tornaba transparente, desaparecía. Rasgaron mi cuello, brotaba agua, escudriñaron mi cuerpo, ni siquiera polvo encendido, ni siquiera nada. Solo un dolor seco en la espalda. Solo yo, que oscurecía al dar a luz. Al coger la sangre, se alejaron las voces, terminaron los gritos, quedó mi nombre. Pensé que casi era la muerte, soledad eterna. Sin anunciarse, llegaron visitas. El mar, el calor de primavera, la luz desgastada de la luna, mis patines, mi enojo ancestral, las canciones de Serrat, los limones, mi padre leyendo noticias, mi madre en la playa, mis fantasías perfectas, el Paracelso de Borges, un beso robado, el eco del piano, los pases de baile, la miel de abeja, las manzanas, los ojos de mis 3 hijos, Luis tocando guitarra, la lluvia con sol. Por conjuros y sortilegios aparecieron en mi cabeza coronas con flores azules y rosas. Los alcatraces y las gladiolas que estaban de ronda lloraron a la velocidad de la luz. Los de blanco formaron un círculo brujo y luego otro y otro. Pensé que ya no pensaba. Sentí que me faltó ser feliz. Silencio que duele. Silencio que... Silencio. Silencio. Casi sin querer recuerdo que Dios, mi Dios, el Dios de quien sea, separó los segundos, convocó el último eclipse, me suspiró la mañana y con una voz de luz sin velocidad me devolvió lo que me hace vivir, la posibilidad. Há muitas mulheres que hoje em dia ainda morrem a dar à luz um filho, a dar à luz vida. E daí eu ter escolhido este poema. Vou-te deixar ler outro e depois eu volto aqui à Gabriela, porque estou a gostar de a descobrir este universo muito feminino. É, mas eu sinto-me muito ligado a esse universo. E depois empresto o livro. É o meu lado feminino que vem à tona. Pois claro, porque não? Eu vou regressar ao Cavafis. Boa. Nós temos, de facto, uma potência enorme, não é? Pela poesia do Cavafis. E vou ler este Príncipe da Líbia Ocidental. Causou geral agrado entre os de Alexandria, nos 10 dias que lá se demorou, o Príncipe da Líbia Ocidental. Aristomenes, filho de Menelau. Como o nome, o vestir era bem grego. As honras acolhia com gosto, porém não as buscava, era comedido. Comprava muitos livros em grego, mormente de filosofia e história. Homem de poucas falas, sobretudo, teria certamente profundas ideias, que esse é natural falar em pouco. Mas que ideias profundas, mas que nada. Era um homem vulgar, homem ridículo. Tomou o nome grego, vestia-se à grega, aprendeu menos mal a comportar-se à grega e tremia-lhe a alma de pensar que podia arruinar a impressão causada falando a língua grega, com horríveis barbarismos, e que os alexandrinos torceriam dele, como têm por costume esses malditos. E por isso media as palavras, atento, com terror, à pronúncia e às declinações, e não sofria pouco por reter lá dentro tantas falas represadas. Muito bom. Gostei. Tu vês como é tudo grego? Sim, é tudo grego. Até me vi grega.
Mas é tudo Uma pessoa grego. tem que estar atenta. É tudo grego. Nós herdamos da cultura grega, de facto, quase tudo. Eu digo quase. Depois, repara, a cultura grega é o denominador comum a muitas das sociedades ocidentais. É o início de muita... E também da oral do Sim, sim, sim. falo da oral do Mediterrâneo, e não só. Mas Pois depois influenciou. aquilo que não é grego, ou aquilo que não era grego, é que foi caracterizar individualmente essas mesmas sociedades. Mas é quase tudo grego. Somos quase todos gregos. Somos uma miscelânea de vários povos e é isso que nos torna especiais. Mais As apetecíveis, misturas. mais apetecíveis. Essas misturas. Não entendo porque é que os outros queriam uma raça pura, porque é tão bonito. Esta mistura de raças é tão bonito. A mistura dos gregos com os romanos. Não, nem é mistura de raças, não é raça... Eu sou apologista de que realmente só existe uma raça. Sim, se é quisermos verdade. falar em Não, raças. esta mistura de países em nós, os gregos, os Eu árabes, até em relação aos cães, por os exemplo, celtas, que eu não gosto falo em tanto. raças de cão, eu falo em marcas de cão. Marcas de cão, eu também, marca. Qual é a marca? Acho Qual é a muito mais marca? piada. Não, esta mistura que nós somos uma mistura Pois. de povos. É tão bonita essa Não é mistura. raça, é mesmo povos. Os gregos, os árabes, os celtas, que eu tanto... Eu digo às vezes, eu sou celta, estas sardas são celtas. Os celtas... Não, tu és moçambicana, nota-se que és Também, moçambicana. também sou, porque nasci lá e o meu pai também nasceu lá. Trouxe um moçambicano, eu, hoje. Trouxeste? Trouxe. Eu não o conheci. Tá aí, eu era assim, eu não o conheci. Está aqui no livro. Eu achava que era a ser. Olha, Eu trouxe pregaste uma moçambicano, partida, trouxe pregaste uma moçambicano, partida. trouxe. Olha, vou continuar aqui com esta mexicana. Meia favor. Ia dizer meia argentina. Ai. Eu estou-me a rir. Eu trouxe algo também em espanhol hoje, sabes? Isto é difícil. Atrevi-me finalmente Então, a trazer o Roberto Bolanho, Boa, ui, isso vai ser a doer. este chileno Sabes que há uma coisa que eu detesto ferido. fazer? Ferido. Ai, desculpa, estava-te Um chileno a interromper. ferido, não é? Pelo golpe militar Sim, do sim, Pinochet. E Eu depois falarei um pouco estava nele. aqui na Falarei um Gabriela, pouco nele eu mais tarde. interrompi-te. Não Olha, interrompeste não. este não estava marcado, mas eu acho muita graça, porque uma das coisas que eu não gosto de fazer nas lidas da casa é passar a ferro. É uma luta entre eu, a tábua, a roupa e o ferro. Aquilo nunca corre muito bem. Eu Não acho gosto. piada, acho piada. Eu não acho. Não é, Eu gosto de fazer não é outras- ter aquele monte de roupa para passar, mas eu acho piada. Sim. Então passar uma camisa problema é muito. é um verdadeiro Desafio. desafio, é uma pequena aventura. A minha é uma Bastante tortura. interessante. É uma tortura. Aquele contorno Sim. dos Sim, botões é da uma camisa. tortura. Uma para tortura. quem usa E camisa. então, este poema chama-se Planchado Permanente. Al planchar una camisa, pienso que mi vida también se plancha. Primero se rocía con agua. Quien puede seguir sin unas gotas de fe debe cuidarse la temperatura, siempre de acuerdo a las fibras en cuestión, siempre con el calorcito justo para no echarla a perder. Si el cuello está bien armado, derechito, estiradito, mantiene a la cabeza en su lugar. Pero si el cuello se dobla, la cabeza tiende a bajarse con todo y la mirada. Entonces se pierde el orgullo de ser, se atolodran las ideas y se achicopa la alma. Los puños son un punto estratégico. Sostiene de las manos herramientas sagradas, foses ancestrales de lucha. Se necesitan puños firmes para que las manos no tiemblen bajo presión, para que escriban sus derechos, para que firmen sus ideales, para que puedan colorear sus sueños. En fin, para no dudar en la caricia. Al planchar lo demás, debe quedar bien parejita, sin un defecto, pero eso es lo más difícil. Cuando ya quedaran bien las mangas, algo se arruga en la parte del corazón y se dobla al nivel de los pulmones.
eso tiende a cortar la inspiración. Siempre la misma historia. Se queda bien de por aquí, queda mal de por allá. Es imposible dejarla intacta, pero siempre se crea la ilusión óptica de que está perfecto. Estavas a ler. Eu peço desculpa, mas há aqui palavras difíceis. Essa La Plancha, não é? Eu estava a pensar nas gambas à La Plancha. Não, planchado permanente. Não, era mesmo lá. A falar em espanhol, era mesmo la roupa. Eu estava falando de la camisa, tu estavas falando de la camisa que te gustava e ela escreveu um poema para la camisa. Se inspirou em ti, talvez. Eu não. Agora vou falar todo o programa assim, que te parece? Pois, E agora claro. tu vas a ler Bolaño. Bolaño, perdóname. Sim, Bolaño, que eu acho que as pessoas conhecem melhor os detectives selvagens. E também o 2666, que foi o seu livro mais icónico. Para mim não foi o livro tão importante. Este, La Universidad Desconocida, é um livro póstumo. Portanto, o Bolaño morre no início deste século, deste milénio, em 2003, e em Espanha. Esteve a aguardar um transplante hepático, nunca mais chegou, e depois de uma vida... É uma personagem muito interessante, este Roberto Bolaño, porque ele passou toda uma vida praticamente sem publicar. E então publica durante 6 ou 7 ou 8 anos, intensamente. Depois morre. Uma loucura mesmo, uma loucura, um frenesim, não tinha mãos a medir. Publicava tudo aquilo que tinha escrito. Ele tinha escrito milhares e milhares de páginas, de ensaios, de poesia. Ele queria ser poeta, acima de tudo. E foi muito mais conhecido como romancista e ensaísta do que como poeta. Os seus romances estão cheios de personagens, pejados de personagens, de uma vida real, de uma vida intensamente vivida por ele. Que sofrida. Ele foi guarda noturno, ele esteve a tomar conta de um clube, de um parque de campismo, ele foi... Teve que se fazer pela vida. Pois, esteve completamente dependente das drogas duras, ele foi alcoólico durante a grande parte do seu tempo. E daí necessidade do transporte hepático. Vagueou, deambulou por algumas cidades europeias, quase como sem abrigo. Foi uma vida intensíssima. Bom, era um borgiano, não é? Para ele não havia grandes mestres, mas o Borgio foi assim um ponto cardeal importante na sua orientação. Quero mencionar que morre em 2003 e continua uma luta acesa entre a sua mulher e alguém que estava com ele nos últimos anos para ficarem com os direitos. Com os direitos autorais, o que é lamentável. E quem ganha, sabes? Não sei se já se resolveu ou não em tribunal, mas é lamentável. Portanto, ele publicou durante 7, 8 anos, intensamente. E muito daquilo que ele poderia ter publicado em vida, passou, imagina, este livro que reúne muita da sua poesia, tem mais de 400 páginas, e o que está ainda no seu baú, não é? E tu gostas mais do Bolaño poeta, romancista? Olha, eu li o 2666, li os Detetives Selvagens, gostei mais dos Detetives Selvagens de 2666 e não li mais nada dele. Portanto, não tenho uma visão muito abrangente da sua obra, mas gosto muito da poesia. E vou ler este poema chamado Lisa. Foi alguém que passou pela sua vida. Todos os poemas são muito autobiográficos. Não é? E também existem passagens dos seus poemas com referência a lugares, a discos. A música está muito presente, os seus gostos musicais estão muito presentes em muita da poesia que escreve ou que escreveu, etc, etc. Cuando Lisa me dijo
que había hecho el amor con otro. ¡Qué bien! En la vieja cabina telefónica de aquel almacén de la Tepeyac, creí que el mundo se acababa para mí. Un tipo alto y flaco, y con el pelo largo, y una verga larga que no esperó más de una cita para penetrarla hasta el fondo. No es algo serio, dijo ella, pero es la mejor manera de sacarte de mi vida. Parménides García Saldaña tenía el pelo largo y hubiera podido ser el amante de Lisa, pero algunos años después supe que había muerto en una clínica psiquiátrica o que se había suicidado. Lisa ya no quería acostarse más con perdedores. A veces sueño con ella y la veo feliz y fría en un México diseñado por Lovecraft. Escuchamos música. Kenneth Heath, uno de los grupos preferidos de Parménides García Saldaña, y luego hicimos el amor 3 veces. ¡Qué bien! La primera se vino dentro de mí. La segunda se vino en mi boca y la tercera apenas un hilo de agua, un corto hilo de pescar entre mis pechos. Y todo en 2 horas, dijo Lisa. Las 2 peores horas de mi vida, dije desde el otro lado del teléfono. El recuerdo de Lisa se descuelga otra vez por el agujero de la noche. Una cuerda, un haz de luz y ya está. La aldea mexicana ideal. En medio de la barbarie, la sonrisa de Lisa, la película helada de Lisa, el refrigerador de Lisa con la puerta abierta, rociando con un poco de luz, este cuarto desordenado que yo, próximo a cumplir 40 años, llamo México, llamo DF, llamo Roberto Bolaño, buscando un teléfono público en medio del caos y la belleza para llamar a su único y verdadero amor. ¡Qué guay! Ai, adorei! Ui! Essa Lisa. Esta Lisa... Soube tocar. Esta Lisa, A não? Lisa soube tocar assim mesmo. Valente Lisa. Não sei se esta Lisa continua a disputar lá Ela as lo heranças, quería, as heranças pode literárias não ser e não eso, só. Não que é? ela lo quería olvidar y la mejor manera de lo olvidar ha sido estar con el otro 3 veces. Olha, eu vou terminar aqui com a Gabriela Sotomayor, porque antes que eu comece para aqui a falar o programa todo em espanhol. Pois é que quase nem te ouço hoje a discorrer um pouco em português. É que podias estar com um português dos Açores, ou da Madeira, ou do Brasil, ou ali roçando as mornas de Cabo Verde. Eu por mim li o livro todo. Algunos días soy feliz y no es que me mienta ni que esté inventando cosas. No, soy feliz al besar con frenesí a mis hijos, al apapacharlos, al ver en sus ojos esa luz que nadie apaga. Soy feliz al sentir su calorcito en la mañana, al escuchar sus risotadas, sus groserías, su ser que vibra en todas las formas. Soy feliz al ver que su espíritu se afina, que su entusiasmo me rebasa, que se comen eso que les sirvo y todavía me dan las gracias. Soy feliz cuando sé que son felices, cuando creen lo que les digo, cuando dicen lo que sienten, cuando me enseñan a vivir los nuevos tiempos, cuando echan relajo, cuando son artistas consagrados, cuando tienen miedo y me abrazan, cuando descubren cosas, cuando piensan, cuando inventan, cuando discutan
y tienen la razón cuando me entienden. Sí, soy feliz porque saben que algunos días soy feliz y no les miento. Mas acho que podias ler outra coisinha também. Pode regressar a ela depois, ou para a Eu semana. hei de trazê-la outro dia. Pronto, vou largar a Gabriela. Adeus, Gabriela. Muito gusto. Vá, vou poner-la aqui, sossegadita. Oh, Cláudia, eu vou buscar uma galega. Uma galega? Vou buscar uma galega, está bem? Sí, por supuesto. De Orense, ¡Qué bien! está bem? Es casi mi vecina, porque tú sabes que yo también soy media galega. Sabes uma coisa, ela foi muito cedo para a Venezuela. Ah, ok. É. Sabes que os avós do outro também foram... Pois, de acordo. E acabou também eram galegos. Não renunciou à sua ascendência galega, mas acabou por se tornar cidadã do mundo e conhecida mais como a chamada latino-americana. Sabes que as mulheres Gosto galegas... muito deste termo, latino-americana. Sabes uma coisa? As mulheres galegas são mulheres de fibra também. São mulheres de Há fibra. mulheres de fibra em todo o lado. Sim, mas as galegas... Deixa-me histórias. Desculpa, eu tenho sangue galego também. E as mulheres árabes são mulheres de grande fibra. O problema é verdade. que elas têm... É verdade. Têm Mas todo o poder. Eu estava a pensar noutra galega que eu gosto muito e que já trouxe e nomeadamente aqui. o poder, a violência física. Não É verdade. Eu estava a pensar noutra galega que eu já trouxe aqui, que é a Rosalia de Castro, que se afirmou no seu tempo como sendo nacionalista e era Mas esta é mais contemporânea, não é? Esta nasceu em 1974. Olha, estou curiosa para a conhecer. Tem uma escrita muito intimista e também algo feminista. Uhum. E chama-se Miriam Reis. Que bem. Numa tradução por um poeta que nós já trouxemos, mas que eu vou voltar a trazer, que é o Pedro Sena Lino. Ah, muito bem. Para algumas coisas, fui uma menina precoce. Apertada contra as paredes da entrada de casa dos avós, passava as tardes. O sabor a cal metia-se-me nas gengivas. O sabor a cal dos bons e dos maus. Uma parede não precisa de mãos. Tem tudo e pode ser o que quiser. Eu mesma, muitas vezes, sou uma parede. Nunca tive ideias, só imaginações. Dentro de casa, escondia-me com o Bobby, debaixo da obscuridade roxa da camilha, para beijocar a goma dos seus lábios e apertar o seu corpo abraçável de boneco. Tinha uma anilha presa às costas quando eu a puxava, retorcia-se. Bobby, o loiro, ainda tíbio na minha cabeça, frente aos corpos sujos, desfocados dos homens que vieram depois, sem anéis, os homens de carne contra a parede. Já a mamã me dizia, assim como és, não vai haver quem te leve. Não fez falta que ninguém me levasse para eu me ir embora. Mas tinha razão. Sou impossível. Adoro. O meu corpo que fariam com o meu corpo? Quem? A febre fazia-me temer a morte naquele quarto alugado, num país alugado, para fugir de qualquer um que pudesse recordar-me. A febre fazia-me temer o meu corpo só, deixando-se apodrecer num velho colchão. Vermes antes que alguém pensasse em mim. Ninguém a quem chorar. Ninguém a quem avisar, morto ou vivo, o meu corpo. Não achava nenhuma diferença. Que magra és, disse-me. E então pensei na mulher da foto, nos seus seios grandes e nos meus pequenos, no tamanho da concha que faz um homem com a sua mão, no tamanho da concha que ele fazia com a sua mão quando me dizia, és tão magra. Quando um homem treme ao tocar-te, não te esqueces dele. Nunca, mesmo que não chegues à mala. A cama dele estava vazia porque ela não estava e ele acampava comigo na intempérie da sala. Quem dava refúgio a quem não era claro. De costas para baixo no colchão, olhando à noite no teto escuro da sala, com os braços entrecruzados sob o lençol, apalpávamos-nos à procura de onde fazer o corte mais limpo.
Adoro. Gostei muito. Que tal? Foi uma surpresa. Muito boa. Vou-te roubar. Pois sim. Olha, eu estou aqui indecisa. Ó Joaquim, escolhe. O desta mão ou o desta? Qual deles leio? Então vou ler Herberto Helder. Não sei se o Joaquim viu. Do livro Letra Aberta. Herberto Helder. Enquanto a grande ferida sara, não sara, a ferida da memória, mas por trás o sangue tão devagar dói, tão fundo dói, e passa um dia ainda com a sua noite adjunta e desemboca o sangue impuro que uma vez mais se purifica, até um outro dia, esse já não, que com certeza, e então espero mais 24 horas de mais nada, que como quando um dia em que penso ou não penso, um que não passa tão certamente desatento, errático, diz alguém não sei onde e quando, que só aqui e só agora digo, mas não faço, enfim, não morro por enquanto, só um pouco mais tarde, porque afinal, um homem é de ferro. Este livro fala muito disso, sabes? Da morte que está a chegar. Mas quando é que o Herberto deixou de falar da morte? Ele sempre falou. E quando é que ele não iniciou muitos dos seus volumes falando também da vida? Sim, porque a vida e a morte estão completamente interligadas, não é? Exatamente. E ele talvez tenha entendido isso desde sempre como ninguém. Sem dúvida. Aqui há um fio contínuo, não é? Não sabemos Sim, se é a vida, se é a morte que tem início, ou que dão início a esse mesmo fio condutor. é verdade. Vamos ter mais Herberto? Vamos, vou ler mais este. Por favor. Espera aí. Eu ia dizer que ia ler aquele, mas deixa-me ver se... Eu cá acho que sim. Acho que apesar de tudo escrevi um poema aceitável. Um poema que amadurou em mim ao longo de 80 anos. Bem sei que tanto tempo merecia a qualidade que Deus pede, mas tendo em conta que sou ateu, tenho direito a que me tolerem a baixa. Difícil a virtude dos nomes rasos. Não sou dado a impropérios e impaciências. Aceitem lá a pequenez geral da minha vida e do meu nome obscuro, e o quão honesto sou odiando tudo isso, e da morte arrancando apenas as ervas que à volta crescem no chão fechado, entre os meus dedos presos pelas pontas a uns outros dedos mais subtis e ardentes, e que assinam estes também, o nome Cruzes Canhoto, que acabo agora mesmo de esquecer. É uma esmola em rápida moeda falsa. Gostei muito deste início. Bem sei que tanto tempo merecia a qualidade que Deus pede, mas tendo em conta que sou ateu, tenho direito a que me tolerem a baixa. Muito bom. É, não é? É muito Herberto Helder. Um certo Olha, eu cinismo. vou ler mais um poema aqui do Bolanho. Ele queria tanto ser poeta e conseguiu. Ele aqui trata... Era um homem de uma indisfarçável ironia. Sarcástico, por vezes, ácido. Mas também capaz da maior generosidade e de uma entrega, não é? Total. Ele amava profundamente o seu semelhante. E este poema é sobre a poesia latino-americana. Estava-te a dizer há pouco que não gosto muito do termo latino-americano. E, nomeadamente, este latino-americano significa sempre que colocamos de lado o que existia anteriormente ao início de 1500. Sim. Porque o anteriormente é muito Porque, importante repara, para as latino, origens. porque tem a ver com a chegada, sobretudo, dos espanhóis e dos Sim, portugueses. sim. E depois, americano, quando esse nome lhe foi dado A pensar é... já no século XVI. Exatamente. Então,
não estamos sequer a prestar homenagem a todos os povos que existiam e ao território que existia e que marcaram aquelas gentes, marcaram a todos os níveis. Apesar de a maior parte deles terem sido dizimados de modo cruel, eles marcaram, ficaram as raízes culturais. Mas depois vêm os defensores das amplas liberdades e aqueles que querem justificar a chegada dos europeus e até o genocídio que eles perpetraram com as sociedades cruéis, que de facto existiam, as astecas e as maias, onde os sacrifícios humanos eram prática diária ou quase do cotidiano. Era a cultura deles. Não é? Pois, é lamentável. Sim, sem abominável, dúvida. Abominável. Mas uma não vai justificar a outra. Não, não vai. Compreendes? E sobretudo quando uma chega em nome do cristianismo. Porque a cultura ocidental também tinha muita mortandade em nome do cristianismo e em outros nomes que iam surgindo. É curioso que morreram muitíssimo mais pessoas durante a Guerra dos 30 anos. Ou até morreu mais gente na célebre noite de São Bartolomeu, em que calvinistas foram dilacerados, exterminados em França, não é? E o Papa, já não me recordo que Papa era, mandou celebrar várias missas e organizou várias festas em memória dessa ferocidade e dessa exterminação dos calvinistas em França. Mas morreu mais gente nessa noite em França do que em todas as perseguições de que os cristãos foram vítimas pelo extrator do Império Romano. Quando se pensa numa perseguição sistemática, de matança de milhares e milhares e milhares de judeus, de cristãos lançados às feras, tantos eles que depois subiram ao altar dos santos, não é? Mas depois o que os cristãos fizeram perseguindo os próprios judeus, tanto aqui na Península mas os romanos, e sem estar a desculpar os romanos, não é? Porque todas estas perseguições são bárbaras e são absolutamente intoleráveis, mas mataram menos em 3, 4 séculos do que os católicos, apostólicos e romanos numa só noite em França. Bom, e esta história da poesia latino-americana tem muito que se diga, mas o Bolanho, com esta ironia, diz: algo horrible, caballeros, la vacuidad y el espanto, paisaje de hormigas en el vacío, pero en el fondo útiles. Leamos y contemplemos su diario discurrir. Allí están los poetas de México y Argentina, de Perú y Colombia, de Chile, Brasil y Bolivia, empeñados en sus parcelas de poder, en pie de guerra, permanentemente dispuestos a defender sus castillos de la acometida de la nada, o de los jóvenes, dispuestos a pactar, a ignorar, a exercer la violencia verbal, a hacer desaparecer de las antologías a los elementos subversivos, algunos viejos cucú, una actividad que es el fiel reflejo de nuestro continente. Pobres y débiles son nuestros poetas, quienes mejor escenifican esa contingencia. Pobres y débiles, ni europeos ni norteamericanos, patéticamente orgullosos y patéticamente cultos, aunque más nos valdría aprender matemáticas o mecánica, más nos valdría arar y sembrar, más nos valdría hacer de putos y putas, pavos rellenos de pedos, dispuestos a hablar de la muerte en cualquier universidad, en cualquier barra de bar. Así somos, vanidosos y lamentables, como América Latina, estrictamente jerárquicos, todos en la fila, todos con nuestras obras completas. Y un curso de inglés o francés, haciendo cola en las puertas de lo desconocido, un premio o una patada
en nuestros culos de cemento. Epílogo. Y 1, y 2, y 3, mi corazón al revés. Y 4, y 5, y 6, está roto, ya lo veis. Y 7, y 8, y 9, llueve, llueve, llueve. Tal ironia que tu falas também. Gosto muito. Olha, o outro livro que o Joaquim não escolheu, mas eu acho que ainda temos tempo. Fernando Tordo, Quando Não Souberes Copia. É um bom conselho. A minha consciência é um buraco que cavei. No fundo dela repousam Hitler e o Van Gogh, o Mozart e o Salazar, o Stalin e o Gandhi, o Essa, o Goya e o Cole Porter e o Pimba. Tudo repousa no fundo do buraco que em consciência cavei. Também lá repousa um Saddam, não se pense que o tiraram de lá. O Bush, não se pense que ele não está lá. O Guevara cheio de tosse, o Al Capone cheio de sífilis, o Dali cheio dele, o Rio Tejo cheio. O buraco que cavei na minha consciência é muito alto, grande e profundo e sujo. Lá no fundo da consciência esburacada, até ao fundo esburacado de quanto me sobrevivo em consciência, persiste em mim a capacidade de, deitado no fundo do buraco que cavei, poder observar que à minha volta toda a gente cavou um buraco alto, grande e profundo, como quem fez o sepulcro que agora sei, metido no buraco que cavamos, cavei. Está aí muita gente simpática e está aí muita gente também profundamente antipática. Tá. Que coleção, hein? Muito. É uma grande faz coleção. Aqui Hitler, Van Gogh, Mozart, Salazar, Stalin e Gandhi, Essa, Goya e Cole Porter. O Essa, Goya e Cole Porter são todos fixos. E tanta gente que falta pendurar, não é? E o Pimba, também mete lá o Pimba. Muito bom. Tem aqui coisas boas. Eu tenho esta mulher que também é uma tentação. Nós hoje trouxemos mulheres. Não. Esta ucraniana, nascida em finais do século XIX, que viveu na Rússia, depois por casamento foi para a Rússia e acabou por escrever tanta coisa notável. Versos de um lirismo absoluto, versos que denotam o terror pelo sistema stalinista, não é? Que a perseguiu até quase ao final da vida. Ela só muito tardiamente é que foi recuperada, por assim dizer, na era Khrushchev, aquela pequena abertura do sistema, ela foi finalmente reabilitada, como se estas mulheres precisassem de ser reabilitadas. Ela sobreviveu, depois não como poeta, porque os seus poemas foram censuradíssimos, mas como tradutora. Estou a falar da Anna Akhmatova e, pleno ano da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler se prepara para invadir a União Soviética. Quando sepultam a era, não lhe entoam um salmo. Enfeitam-na de urtiga e cardo. Só os coveiros trabalham com afinco. A obra urge. E deuses, o silêncio é tanto que se ouve o tempo caminhando. Mais tarde, a era emerge como afogado no rio primaveril, mas o filho já não conhece a mãe. O neto amargo vira o rosto. Ainda se baixam mais as cabeças e a lua corre pendular. Assim, o silêncio corre, agora, na Paris morta. Com impassível mão, o tempo escreve o drama 24 de Shakespeare. Assentados ao terrível banquete, mais nos apraz, sob o rio de chumbo, ler sobre Hamlet, César, o rei Lear.
mais doce seguir entre canto e tochas o caixão da paloma Julieta, tremer com um assassino a soldo. Melhor espreitar pela janela Macbeth. Mas este não. Este drama não. Sequer temos já réstia de alento para o ler. Este foi um poema para os londrinos que sofriam na carne os bombardeamentos nazis. Olha, pediram-lhe um sorriso uma vez na vida, só uma vez na vida um sorriso. Respondeu que não podia. Mesmo que fosse só uma vez na vida, não podia, porque tinha estado sempre morto e, pior do que isso, sempre triste. Pediram-lhe que falasse a sério, mesmo que fosse só uma vez na vida. Respondeu que não podia. Agradava-lhe mais não ser completamente estúpido. Pediram-lhe que fosse, mas não lhe explicaram o verbo ser. Só lhe falaram do verbo ir. E ele foi. Nunca mais voltou, porque era muito obediente e lhe pediram que fosse. Fernando Tordo. Aquele que nós conhecemos. Sim, o cantor. O das canções. Sim, eu não fiz a apresentação, mas é o cantor. Não precisas de apresentar. Não preciso. É o cantor, o Fernando Tordo. Sabes que... O filho dele também escreve muito bem. Não é o filho, é o filho. É o filho. Perdão, é o filho. É o filho. Sabes que nunca... essa gente passou toda pelo Festival da Canção. Que me desculpem, mas eu estava um bocado a léguas daquela música que se fazia, sabes? O Tordo, do Paulo de Carvalho. Eu sei, mas tinham um talento, tanto a nível... Da Simão de Oliveira. Mas tinham um talento. Não, e personalidades fortes. Eu concordo contigo. É assim... É aquele formato de canção rebuscado, com aquelas orquestrações... Era uma maneira que eles tinham de se dar a conhecer. Oh, Cláudia, não é uma crítica, é uma confissão. Eu sei, é uma confissão apenas. Sim. É uma confissão. Não me sinto... Ligado enquanto a me isso. sentia profundamente atraído, amava e continuo a amar Zeca Afonso, Adriano Corrêa de Oliveira. E atenção, não é só pela minha identificação com os textos das canções. Sim. Não é? Porque algumas das canções cantadas foram escritas por grandes poetas, como tu sabes. Sim, o Ari dos Santos. O Ari dos Santos foi um deles. E o Ari dos Santos escreveu muito para o festival. Foi um deles. Mas eu não gostava daquele formato. Eu entendo. Percebes? Canção. Só que, por outro lado, possivelmente muita dessa gente não ia ter oportunidade. Se calhar outros arranjos, não sei que te diga, percebes? Eu entendo o que tu dizes. Aquelas orquestras, eram excelentes músicos, era o que de melhor Portugal tinha na altura, mas... Estavam lá. Mas não me convencia. Eu acho graça, mas eu já cresci. eu cresci a admirar esse passado, sabes? Mas eu também, para mim também foi algum passado.